No Dois Pontos de hoje, vamos conversar com os escritores Floriano Martins e Jorge Pinheiro. Floriano é poeta, ensaísta, editor e tradutor. Escreve artigos sobre música, artes e literatura. Já publicou livros como Escritura Conquistada e Escrituras Surrealistas. Sua poesia está reunida no volume Alma em Chamas. É diretor da revista Agulha e realiza estudos sobre a literatura hispano-americana. Já o crítico e ensaísta Jorge Pinheiro divide o seu tempo entre os cursos que ministra na área de literatura, a edição da revista Caos Portátil, além de escrever crônicas e artigos para periódicos. Entre as suas obras mais recentes estão Os Sonhos de Josafá, livro infantil, e a coletânea de contos Bolha de Osso. Com eles, vamos conversar sobre seus projetos e leituras. Não perca agora este papo entre Floriano Martins e Jorge Pinheiro. Uma curiosidade que eu tenho com relação a você é o que te fez tomar o caminho que você tomou, com a folha que você editava e depois com a revista de contos. É interessante essa história do você ter resgatado o caderno Sábado, do Lira. Era o caderno do Lira, né? O caderno do Lira era o Sábado, mas nessa época, e isso aí é 90, 91, 92, eu lembro que um ponto de contato interessante foi através do relato. Eu fazia o relato, que era uma espécie de... Não chegava a ser um fanzine, mas era um recorte de textos, fragmentos, de pequenos contos, pequenas histórias, um editorial rápido. E nisso aí, num desses encontros nossos, você propôs fazer o caderno do Resto do Mundo. Uhum. Tinha um caderno do Resto do Mundo e tinha um trechinho que era Resto do Mundo, que eu deixava você à vontade de fazer isso. E é dessa época que a gente começou a ter esse contato. Você já tinha, o Floriano já tinha esse contato durante algum tempo, mas foi a partir desse Resto do Mundo, né, que esse contato com relação, pelo menos em relação ao meu caso, com a América Hispânica, foi se dando de uma maneira mais contundente, né? E a partir daí eu lembro que a trilogia, né, a sua trilogia, que para mim, toda vida que a gente começa a falar sobre isso, eu disse, você gosta das perdas preciosas, né? Na verdade, nessa trilogia foi onde eu, pela primeira vez, eu quero registrar isso aqui, pela primeira vez eu escrevi um grande ensaio, né? O grande ensaio sobre Galeria de Murmúrios, lembra? Posteriormente, quando foi editado o Alma em Chamas, isso já em 98, quando foi editado, esse seu ensaio consta do final do livro. Um dos textos. Funciona como um dos textos do Pós-Fácil. Bom, aí essa ideia que vem desde dessa época, do relato, e depois a gente vai, de certa forma, alinhando alguns textos, os cadernos de cultura, principalmente do jornal O Povo, né? A gente, de repente, tinha lá um espaço de troca de ideias, escrevendo ensaios, resenhas, sinopses, por aí vai. E alguns cadernos que eram bem... no seu caso, você tomava de conta do caderno, né? Você pegava... Me lembro da Aventura Surrealista, né? Que você... Aventura Surrealista era o título. E trouxe toda essa gama de poetas hispano-americanos, de vertente surrealista, né, barroco surrealista, né, exatamente mostrando para... Imagine isso aqui no Ceará, né, a gente, de certa forma, falando de escritores hispano-americanos, de linhagem surrealista, e que, de repente, trazendo novamente para um tempo presente, aquilo que a gente, de certa forma, ou você especificamente, ou nessa confluência de ideias e de pensamento, a gente pensando isso naquela época, e hoje, exatamente por conta daquele passado, estamos, né, tratando de algo relacionado com aquele passado, que é o trabalho em torno da 8ª Bienal Internacional do Livro, que, na verdade, a gente está tratando da América Hispânica, tratando exatamente daquela semente que foi lançada há cerca de 16 anos. Sim. Né? Então é bacana esse tempo de maturação e de pensamento e de ideia.
Na medida que eu comecei falando do suplemento Sábado do jornal O Povo, mas na medida em que a gente fica cavando a memória, a gente vai descobrindo mais chão por cavar. A nossa história me parece ser um pouco mais antiga do que o que a gente aceita ou suporta que ela seja, né? Já em meados dos anos 80, eu já colaborava, isso eu residindo em São Paulo, já colaborava para o suplemento do Diário do Nordeste. Eu fazia, ele saía semanalmente, eu fazia quinzenalmente a matéria de capa, que eram as entrevistas com escritores brasileiros, mas sobretudo com escritores latino-americanos, que depois, lá no final dos anos 90, foi gerar aquele livro Escritura Conquistada, que era uma série de entrevistas com poetas da América Hispânica e do Brasil também. Inclusive, né? Publicada pela Letra e Música. Isso, exatamente. Curiosamente, publicado junto com outro livro meu de poesia, publicado pela tua editora. Que foi, na época, o livro ganhou um prêmio da Biblioteca Nacional. Isso. E nós fizemos questão de que ele saísse no Ceará, que saísse por uma editora do Ceará, exatamente porque tinha toda essa trilha o material que formava o livro, tinha toda essa trilha de publicação, de colaboração com os dois jornais, com os dois suplementos locais. Além do mais, era toda uma pesquisa feita por um escritor cearense que a gente achava na época que era, talvez até por um romantismo nosso, a gente achava que era mais interessante que isso fosse editado no Ceará e não por uma editora de Rio ou São Paulo, enfim. Um constante erro humano. Acreditar na conclusão de seus caprichos. Os devaneios são a medida de nossa verdade inalcançável. O segredo das coisas é o vazio das fórmulas que lhes guardam. Miguel esculpia pedras, delirantes granitos de sua vaidade. Um animalzinho de Deus comia em sua mão. Ao sentir-se tomado pelo obscuro, expunha seu coração de argila. O perigo era o peso das pedras desabando sobre suas mãos, as divindades de pedra que seu sacrifício exaltava, entregue ao absoluto. Miguel parecia um imbecil, a um ponto em que toda catástrofe é natural. E aí, não sei no seu caso, mas no meu caso particularmente, essa ideia, eu acabei com um sonho, ou com um desejo, ou qualquer coisa que valha, de ter que levar os livros para São Paulo ou Rio para publicar. Isso aí pode ser caminho natural. Se não tivesse, alguém não interessar, eu publico por aqui mesmo, Letra e Música. De certa forma, é também uma editora. E se a gente for pensar que o que é a nossa literatura? Será que a gente vai estar nas grandes vitrines vendendo aí, se tornando na lista dos mais vendidos, né? E aí pensar que uma editora que não seja aqui do Ceará vá fazer a grande distribuição desse livro, um livrinho vai ficar escondido entre um mundo de livros. Então aí eu continuo não com pensamento de romântico, mas aí uma questão talvez de pirraça. É pirraça, né? Tanto é que, aí, já que a gente está num corte, num vai e vem, a história do Caos Portátil, a revista Caos Portátil, você falou já aqui, a revista Caos Portátil vem exatamente dessa pirraça. Vem dizer assim, a turma lá de São Paulo ligava aí, cadê? Vocês não estão publicando nada e tal? Eu disse, pois vamos fazer a revista agora. Né? Eu, Pedro Salgueiro, o Raimundo Neto, pois vamos fazer o Jesuíno, vamos fazer a revista agora, e manda para ele. E eles não dão uma linha sequer sobre a revista. Então, assim, nós também temos condições de produzir e tal. A distribuição é outro problema. Mas aí, nisso que você estava falando, aí da questão do romantismo, né? De querer que as coisas que a gente deve fazer as coisas daqui para lá. No meu caso, Jorge, essa relação, eu entendo o que você está dizendo, e é extremamente positivo, e até cortei você, muito provavelmente se referia ao fato de que uma vez mais estamos dentro deste romantismo, com toda uma carga positiva que se pode retirar daí. Nós estamos uma vez mais
com essa grande aventura, com essa grande ousadia nossa de constituir um novo modelo para a Bienal Internacional de Livro, para as feiras de livro no Brasil, que nós consideramos, já conversamos disso longamente, consideramos o modelo atual de Bienal que nós temos no Brasil atualmente inteiramente esgotado. Agora, no caso meu de livros, isso tem uma variação muito grande em que eu não posso seguir este raciocínio, mesmo que ele me interesse, por romantismo, por pirraça, por que seja, mesmo que interesse, eu não posso segui-lo de todo, porque existe um aspecto que é o da constituição da produção dos livros de criação, que são, por exemplo, os meus livros de poemas, ou os catálogos de colagens, enfim. E outra coisa são os livros contratados por editoras, seja por tradução, ou por ensaio, ou por jornalismo cultural. Enfim, esses livros, eles têm, até por força, se não fosse de outra forma, se não fosse com base em um contrato, eles não existiriam. Eu próprio não teria nenhum interesse, não seria louco o suficiente para montar livros dessa ordem e ficar imaginando que teria, digamos, alguma função publicá-los, como se publica poesia, porque é evidente que a expectativa que você tem em termos de mercado ao publicar poesia é completamente distinta disso, né? A perna docemente erguida sobre a página. Um verso assim não escreve sem meu gozo. Sabia como marcar as frases onde retornar. Os dois se buscavam entre enigmas e risos. Devolviam a cada um o que iam encontrando. Restos do outro, pequenas sobras dispersas. Abro-te os lábios todos da casa. Não vês ali na varanda uma parte de ti já esquecendo-se? A voz podia estar entregue a qualquer um, a dar por assombro a noite em um capítulo de espasmos. Olhos rabiscando-se, imagens saltando do sexo de ambos, toda ela, todo ele. Tudo para encontrar-se e dizer, já estivemos. Somente o amor nos revela o que perdemos. O Dois Pontos vai para um breve intervalo. Voltamos já com Floriano Martins e Jorge Pinheiro. Continuamos nossa conversa com Floriano Martins e Jorge Pinheiro, que falam agora, dentre outros assuntos, sobre suas publicações e experiências com a internet. Há poucos dias, vamos ver, você estava me falando que, e é verdade, qual o seu livro no Brasil? O Floriano tem mais livro publicado fora de poesia e de ensaio do que no Brasil. Acho que qual foi o seu último livro de poesia escrito no Brasil? O último livro publicado no Brasil pode-se dizer que tenha sido o que você publicou em 1998, porque em 2004 saiu um livro para uma editora recém-fundada no Rio de Janeiro, a Edições Lamparina, e nós tivemos um problema contratual e o livro teve que ser retirado de circulação. Então, desde 98, isso já dá 10 anos sem publicar livro no Brasil, livro de poesia. Em contrapartida, são 8 livros de poesia também publicados no exterior. Né? E evidentemente que sem que os leitores brasileiros tomem conhecimento disso. Agora mesmo, no final do ano passado, tivemos uma edição no México e para esse primeiro semestre tem edições previstas na Espanha, na Venezuela e na Colômbia. Né? E, em contrapartida, absolutamente no horizonte mais distante que se possa imaginar, nenhuma perspectiva de livro de poesia publicado no Brasil. Eu não sei qual é o mistério que há por trás, porque ao mesmo tempo não se pode dizer que eu tenha dificuldade editorial no Brasil, porque tem vários livros de ensaio, vários livros de entrevista, e vários livros de tradução e livros de organização publicados por editoras brasileiras. Mas algum mistério há. Não vou repetir o bordão, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire, mas... No meu caso, aí eu volto àquela história de dizer que não tenho livros publicados por uma editora nacional. Né? Tem alguns textos que entraram em antologias, 2 antologias da Boitempo, tem pela Ateliê Editorial, isso não tem problema nenhum. Mas aí, acho que o grande tesão mesmo com relação a fazer o texto é eu fazer tudo. Uhum. Né? É eu construir, desde a concepção mais subjetiva, mais conceitual, até estar lá brigando com a capa e tal.
Mas aí a satisfação que eu tenho nesses últimos dias, nesses 2 últimos anos, é que eu consegui, até quando você estava falando aí que o último livro no Brasil relacionado com literatura, especificamente a sua literatura, seria aquele de 98, aí eu estava rindo por dentro aqui, dizendo assim, puxa, ganhei. Né? Ganhou o quê, né? Porque aí eu consegui publicar o Bolha de Osso, né? Um livrinho muito bacana, que me diverti demais com ele, e eu acho que conceitualmente ele tem algo muito forte naqueles fragmentos, naquele texto seco, duro, entrecortado, fragmentário, e um próximo que será A Grande Casca do S. Né? Então, assim, esse aí eu já estou trabalhando, já vai logo mais entrar para a edição. E isso é bacana no momento em que eu participo de todo esse processo de edição. Né? Isso me dá um... Claro, é diferente do seu caso, que você tenha lida com a literatura de uma maneira bem mais profissional. De qualquer forma, por mais que seja gostoso, e de fato os dois trabalhamos com arte gráfica, com composição, com desenho de textos e tudo, é absolutamente maravilhoso, enriquecedor para nós que possamos ir além do simplesmente reunir textos digitados ou datilografados e entregar para um editor. Então é uma delícia, é extremamente prazeroso você constituir um livro desde aquele primeiro momento, né? Até mesmo chega-se um momento que você já está trabalhando com tudo pensado, né? O texto já pensa no espaço que vai utilizar, que design, que título de livro, enfim. É toda uma constituição sinfônica e não pura e simplesmente a composição de uma canção em isolado, né? Se fôssemos relacionar com a música. De qualquer forma, o que eu acho, eu penso que você também, o que eu acho que é mais estimulante é que, retomando o início da conversa, que desde o princípio já são quase 2 décadas que trabalhamos com quase sempre paralelamente, um ajudando o outro de uma forma ou de outra, até chegarmos ao momento em que estamos agora trabalhando de uma forma mais conjunta, eu acho extremamente compensador, enriquecedor do ponto de vista existencial, o trabalho que nós fazemos, o teu trabalho, por exemplo, com a abertura de espaço para novos escritores na área de narração, um espaço cada vez mais limitado no Brasil, e, ao mesmo tempo, o espaço que abro eu, junto com o Cláudio Willer, já há 8 anos na edição da revista Agulha, para os novos ensaístas, também uma área que ficou completamente sem espaço para correr, sem espaço para expressão. Então, isso para nós, e eu creio que para você também, é o que há de mais estimulante no nosso trabalho, é saber que, de uma forma ou de outra, os poemas que nós escrevemos, eles estão escritos. A grande função, o grande barato para nós era escrevê-los, muito mais do que publicá-los, né? Já estamos, digamos, num estágio mais avançado em que simplesmente ilustrar o ego não nos interessa muito, né? Então, escrevê-lo sim é que é o grande barato. Agora, o que nos dá digamos, um conforto espiritual, um crescimento existencial muito grande, é exatamente esse trabalho que nós fazemos e que agora culmina com essa perspectiva que nos enche de uma alegria imensa, o fato de podermos fazer isso de forma conjunta e de uma forma um pouco mais ampla, que é a partir da Bienal criar uma área de espaço múltipla em que você possa trazer para dentro da Bienal as demais instituições culturais do estado do Ceará. E que a gente possa, a partir disso, e é uma coisa que também é interessante, não é só no espaço criado na Caos Portátil, ou para novos narradores, ou o espaço da Agulha para novos ensaístas, é o trabalho que eu também faço através de tentar nas oficinas, né? Que muitos desses novos autores que estão na Caos vieram dessas oficinas, né? E também de outras experiências. Teve uma experiência na Dragão do Mar com um laboratório, narrativas, territórios. Teve uma outra experiência numa Ensine, numa ONG, com um jovem de 13 e 18 anos, que também deverá sair o livrinho chamado Cabeças, né? Então, isso aí preenche todos esses espaços. E quando você fala que dessa possibilidade agora da Bienal, que a gente fazendo esse desenho, pensando isso, muitas vezes nós estamos conversando e vislumbramos a ideia de que isto aí
deverá ser dado na continuidade, não é a nossa história, mas são outras histórias que poderão sair a partir desse pensamento, desse conceito e desse novo desenho da Bienal, com os outros formadores, com outras revistas, com outras informações, com outros conceitos, com blogs, com mil histórias que poderão passar por aí, porque a gente está, de certa forma, congregando, reunindo e tentando transformar uma ideia, uma utopia, um desejo, e transformando isso, de certa forma, em realidade e em trabalho. Incapaz de compreender-me rolando no lamaçal sob a laranja bem madura e pregada no céu de luto, pressenti um perigo. A branca vaca passou novamente voando por cima de mim. Aí os faróis de um automóvel me atingiram, e dele homens surgiram armados, prontos a me atacar. Sem alternativas e proposições, ergui-me, lama e corpo, e anunciei: por favor, homens, não atirem, não sou um lobisomem. Mas eles não escutaram. De certa forma, se a gente, quando olha no tempo a gente, vamos lá, quase 20 anos sim. De estrada, de convivência, de troca de ideias. E só para deixar registrado, acho que é interessante isso. O livrinho que eu entreguei para você, eu entreguei 2 livrinhos. Eu entreguei o Fragmentos de Panápio e o Tangedor. Você falou, aí você mandou uma carta, um bilhete para mim, e dizendo que o Fragmento de Panápio tinha um certo tutano que talvez tivesse que ser realimentado, o caminho era aquele. Eu acho que isso aí foi que traçou muito mais esse caminho, pela questão de um respeito, pela questão de uma troca de ideias, né? De que, afinal de contas, para quem não sabe, o Floriano é que vive dizendo que eu faço literatura. Né? Ele diz, você não acredita em você. Né? Eu estou começando a acreditar. O que é interessante nessa história, quando a gente começou a fazer agulha, não tinha, a internet estava absolutamente jovem, não se usava a internet para muita coisa, não se pensava, tanto que nós fomos basicamente a primeira revista de grande porte. Tinham algumas pequenas publicações espaço, ainda não tinha sido dado início a essa proliferação de blogs. Então se usava a internet de uma forma completamente fragmentada e sem a menor percepção do impacto, da penetração que isso tinha, né? E era engraçado quando nós começamos a publicar a agulha, não por nós mesmos, por mim e o Cláudio Vila, jamais tinha passado pela cabeça a ideia de usar. E, de repente, tínhamos uma aventura editorial impressa que morreu logo no seu primeiro momento, e ficamos com uma série de artigos, né, de material que a gente já havia recolhido para publicar, e ficamos sem saber o que fazer com isso, né, até um pouco envergonhado de ter que devolver para as pessoas que havíamos solicitado e tudo. E disse, olha, tem um troço aí no ar, circulando aí, uma tal de internet, né? Vamos botar aí para ver o que dá, né? Engraçado é que nós saímos com essa ideia maluca durante muito tempo, continuamos sem ter. Basicamente no Brasil existia também aqui no Ceará, que era o Jornal de Poesia do Soares Feitosa, que existe até hoje, e que logo no segundo ano de agulha, nós passamos para lá, nós utilizávamos outro provedor, então fomos acolhidos generosamente pelo Soares e até hoje trabalhamos com ele. Mas era muito interessante porque as pessoas não tinham quase como uma visita profana ao abrir a sua caixa de correio e se deparar com a revista. Então nós tínhamos um sem número de pedidos de me tirem desse troço e tal, não sei o quê. Hoje nós temos um mailing list que já supera os 150 mil endereços. A revista sai há 8 anos consecutivos, bimestralmente, e acontece exatamente o inverso. Com muita frequência, já quase não recebemos pedidos de exclusão, e com muita frequência recebemos pedidos de inclusão, pessoas que descobrem através de amigos ou de notícia, porque temos uma rede de associados que fazem publicidade da revista, então descobrem a revista e vêm até nós pedir. Mas o vício, a ideia, a imagem de uma revista impressa, ela continua, o fantasma de uma revista impressa, ela continua presente. Com muita frequência também nós recebemos pedidos de assinatura
e pessoas que indicam o endereço físico para onde nós tenhamos que mandar a revista. É o que acontece pelo avesso com a Caos Portátil. A Caos Portátil eu sou reticente com relação a transformar a revista para um espaço eletrônico, porque o espaço eletrônico exige uma constância maior de alimentação, tem todo um trabalho. Você é porque é um maluco e vira noite fazendo essa história aí, tudinho. Eu já tentei fazer um blog, eu já tentei colocar um pouco da revista, já tentei fazer, inclusive o relato eletrônico, quando não tinha mais dinheiro para mandar o relato via correio, eu resolvi fazer um relato eletrônico, mas aquilo ali, não sei por que razão, aquilo ali me deixava numa situação de orfandade, não sei de quê, né? Que eu não consegui fazer, nunca consegui levar isso à frente e acabei matando muitos desses novos filhotes, né? Eu acho que a agulha, né, tem, eu sei exatamente do efeito que a agulha passa para essa comunidade, essa grande rede, né? Tudo que é canto você tá lendo a agulha. Eu particularmente, mas eu me sinto incapaz de estar alimentando. Dona Mir não tem paz. Seu Dio cospe a fumaça de charuto dentro de casa, há 48 anos. Os filhos, já de mundo sem fim. Em casa, os dois de Pá e Marialva, a criada que quis desestudar, cuidando de arengas. Todo fim de noite escuta: Dona Mi, oh, Dona Mi. Saiu, ela responde. Vem cá, rolinha. Me deixa em paz, Dio. Alvinha não tá lá dentro? Você tinha, junto com o Enilton Menezes, você tinha uma produtora que era também editora. E através dessa sua editora, ela ainda existe, né? É através dessa editora, a Letra e Música, que inicialmente apenas produzia na área de música, né? Na área de espetáculo, na área de música. E depois passa a trabalhar como editora. Ali, com a letra, só trabalhava com a música. Exatamente. Naquele ano de 1998, aquele ano foi um ano extremamente, quase como um ano fundacional para mim, em termos de abrir este leque de diversidade de publicações. Você, naquele mesmo ano, 98, publicou o Escritura Conquistada. O Escritura Conquistada é um volume que recolhia entrevistas a poetas da América Hispânica e do Brasil. A conversa está boa, mas temos que encerrar. E aí, o que achou? Mande suas sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico, @unifor.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!